Cada amarelo esverdeado. Isso deve ser da luz. Pois, eu acho que é. Aí, Já aparece aqui que está. aqui ainda não aparece. Agora. Ok. Jorge, é tudo teu. Sim, senhor. Ora, olá a todos, muito bem-vindos ao nosso Café Liberal de Transparência e Integridade. Temos connosco hoje João Paulo Batalha, Presidente da Associação Transparência e Integridade, que fez recentemente 10 anos, desde a sua fundação. Olá, João Paulo, bem-vindo. Boa noite. Já agora, a Transparência Obrigado. e Integridade faz amanhã 10 anos, precisamente. Faz amanhã 10 anos. Pronto, já foi quase, mas vamos admitir, também faltam só 3 horas. Vamos admitir. Obrigado por ter aceito este convite, em primeiro lugar, para nós que estamos a começar, que nestes cafés que parámos recentemente, mas estamos agora a voltar a este formato virtual e gostamos sempre de ter bons convidados e obviamente esta associação para nós é uma associação que faz um grande trabalho em nome da transparência e da integridade. Quero agradecer estar aqui presente connosco e posso lhe dar uns minutos agora nesta pequena introdução para nos falar um bocadinho da associação, portanto, em que é que consiste, porque é que foi criada e quais os trabalhos que desenvolve para o nosso país. Muito obrigado. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Obrigado por me terem convidado. Portanto, a Transparência e Integridade, como eu disse, faz 10 anos precisos amanhã, no dia 17 de setembro. E, portanto, foi uma organização criada em cima, eu ia dizer em cima da grande crise de 2010, 2011, mas a verdade é que nós já vimos vivendo essa foi uma grande crise em cima de uma pequena crise que já vai por 20 anos, que é o facto de nós estarmos numa situação de estagnação económica e em grande parte social desde a viragem do século e do milénio. E, portanto, a Associação Transparência e Integridade é uma organização uma organização não governamental dedicada ao combate à corrupção, à promoção da transparência pública e dedicada a este tema com um propósito maior, que é o de garantir uma democracia de qualidade capaz de responder às necessidades dos cidadãos, capaz de promover o desenvolvimento económico e social. E portanto, foi criada por um conjunto de pessoas que vinham falando muitas vezes sozinhas sobre os problemas da corrupção e portanto, o que se pretendeu há 10 anos foi criar aqui algum músculo da sociedade civil e dar alguma continuidade ao trabalho de denúncia de situações de corrupção, mas sobretudo de estudo do fenómeno, de avaliação das nossas instituições e do desempenho das nossas instituições no combate à corrupção. E, portanto, muito do trabalho que nós temos vindo a fazer é trabalho de estudo de think tank sobre como é que as nossas instituições, o sistema de justiça, as instituições políticas, e eu diria sobretudo as instituições políticas, têm ou não conseguido responder ao fenómeno da corrupção, preveni-lo e diminuir um pouco o peso da corrupção no país, que está estimado por um relatório do Parlamento Europeu em 18 mil milhões de euros por ano em custos diretos e indiretos de corrupção sobre a economia. E, portanto, foi exatamente reconhecendo este custo brutal que se juntou aqui há 10 anos este conjunto de cidadãos que tem vindo, enfim, a martelar no problema da corrupção e, sobretudo, a exigir não só estudar as ineficácias daquilo que chamamos o Sistema Nacional de Integridade, portanto, das instituições que têm como obrigação zelar pela integridade pública, mas depois também propondo medidas, respostas institucionais, reformas políticas, etc. E fazemos isto em rede porque a Transparência e a Integridade é a organização portuguesa representante do nosso país na Transparency International, que alguns conhecerão, que é uma rede global de organizações de combate à corrupção que está presente em mais de 100 países e nós somos justamente o capítulo português. Ok. E pegando agora já um bocado no tema desses 18 mil milhões, e já em formato de pergunta, e
isto sendo uma opinião pessoal, mas é sempre algo que eu digo, que é, nós discutimos muito, Portugal tem vários problemas, como todos os países no mundo, não é? Mas quando me pedem se eu pudesse resolver um problema em Portugal, o problema que eu acho que se resolvia praticamente os outros todos, ou ao pé dos outros, não é minimamente, é o da corrupção. Portanto, é algo assim tão endémico que não se consiga resolver. É de facto talvez o nosso maior mal, é talvez o nosso maior problema, a corrupção. É possível dizer isto? Bom, eu sou suspeito porque sou ativista nesta questão, mas eu acho que o nosso maior problema é exatamente esse, é a da corrupção, pelos custos, quer dizer, estes 18 mil milhões, a ideia de que nos esvaziam 18 mil milhões de euros todos os anos, já dá em si uma dimensão, e esta ainda estritamente económica, do problema. É uma soma brutal para um país da nossa dimensão. Mas não são só os custos económicos da corrupção ou financeiros da corrupção que contam aqui. São os custos sociais, obviamente, a incapacidade depois de termos políticas públicas bem capacitadas, bem financiadas, e é, sobretudo, o facto de a corrupção acentuar culturas de poder que são absolutamente destrutivas socialmente, economicamente, mas destrutivas para o próprio conceito, para a própria noção de democracia. Portanto, nós somos uma organização de combate à corrupção, como eu dizia há pouco, pela necessidade de sermos, que é aquilo que verdadeiramente, em última análise, somos uma organização de promoção da qualidade da democracia. Portanto, a democracia é este mal fundamental por causa destes custos económicos, por causa destes custos sociais, porque a corrupção, ao ser mantida e ao não ser combatida eficazmente, sublinha estas desigualdades, a impossibilidade dos cidadãos acederem à informação, acederem aos mecanismos de participação cívica, no limite acederem ao poder, para serem ouvidos, para serem representados. E também acho que é o problema que permite resolver todos os outros, não só porque é o problema que remove estes brutais custos económicos e sociais, mas porque a solução para o problema da corrupção é simultaneamente a solução para muitos outros problemas. E qual é a solução para o problema da corrupção? Não é aquelas soluções simplistas e muitas vezes populistas que são apontadas, e populistas, não estou aqui a atribuir o exclusivo do populismo a determinado partido ou determinada área ideológica. Nós temos populismos em todo o espectro político, nomeadamente a abordagem típica que se tem tido em Portugal nos últimos anos em matéria de combate à corrupção é a abordagem tipicamente populista, ou até, digamos, esquizofrénico ou populista. Esquizofrénico ou populista, que é, e esta é a parte esquizofrénica, passar muito tempo a dizer não há problema nenhum, não há problema nenhum, e depois de repente quando rebenta um escândalo, sim, há um problema, temos que resolver o problema. E esta é a parte esquizofrénica. E depois a maneira como se tenta resolver o problema é a parte populista, que é, vamos endurecer umas penas, vamos criar assim novas tipologias de crime para parecer que somos muito duros, mas depois na prática as coisas não funcionam. Eu posso dar um exemplo, vou tentar ser muito breve, que é o crime de recebimento indevido de vantagem, que foi criado aqui há uns anos, e, portanto, sem entrar em questões muito técnicas, a diferença entre o crime de recebimento indevido de vantagem e o crime de corrupção, o crime de corrupção, tal como está no Código Penal, é basicamente a questão do suborno que alguém recebe para passar uma licença ou fazer algum favor. No crime de corrupção é preciso provar toda a cadeia de favores e de relações, é preciso provar que determinado funcionário identificado fez determinado ato em troca de determinada vantagem. Portanto, é preciso, eu digo às vezes quase em brincadeira, que é quase preciso o corrompido passar recibo ao corruptor, porque em tribunal tem que se fazer a prova toda de quanto dinheiro é que recebeu, quando, como, em troca de quê. No crime de recebimento indevido de vantagem não é preciso fazer nada disso, basta provar que determinada pessoa, um agente público, recebeu uma vantagem que não lhe teria sido oferecida se ele não estivesse naquele cargo, e nem sequer é preciso provar que houve alguma contrapartida, que fez algum favor em troca. E, portanto, é típico, é um bom exemplo de uma lei, aparentemente, pelo menos, muito dura, porque o ónus de prova é relativamente leve, digamos assim, e, portanto, é uma coisa que os políticos gostam de apontar como, ok, endurecemos os mecanismos de combate à corrupção, temos aqui um crime de recebimento indevido de vantagem. A verdade é que nós nunca vimos ninguém
sequer acusado ou condenado pelo crime de recebimento indevido de vantagem. O caso que ficou mais perto está na memória de todos, que é o famoso Galpegate, em que uns membros do governo e uns autarcas, outros políticos, receberam viagens de borla para ir ver jogos de futebol ao Euro 2016, e mesmo esse acabou sem ir a tribunal, com umas suspensões provisórias de processo. Ou seja, nós temos muita abordagem de endurecer penas ou endurecer leis, mas na prática poucas coisas mudam. E é por isso que a solução para o combate à corrupção é a solução para muitos outros problemas, que não é tanto escrever mais leis, é pôr instituições a funcionar. É fazer com que as instituições sejam mais abertas, prestem mais contas daquilo que andam a fazer, sejam mais responsabilizáveis perante os cidadãos. Isso implica que os cidadãos tenham, logo à partida, muito mais acesso à informação e acesso mais facilitado à informação pública do que têm hoje. Mas se nós tivermos isso, acesso à informação, poderes escrutináveis, e escrutináveis tanto quanto possível em tempo real, porque muitas vezes quando nós percebemos que determinado político fez uma falcatrua, já nem conseguimos fazer a punição eleitoral, porque ele já está na administração de uma empresa, já nem sequer está no negócio de andar a concorrer a eleições. Portanto, nós precisamos de administração pública e de sistema político e de responsáveis políticos mais abertos, com mais mecanismos de participação cívica nos próprios processos de decisão, e portanto, tudo isto sendo mais escrutinável. Não só previne a corrupção, como acaba por prestar um serviço melhor à democracia, porque as decisões são logo mais legítimas, mais democráticas, porque houve mais participação, há mais capacidade de ouvir pessoas que podem, na maior parte dos casos, não serem representadas ou não terem voz, e portanto, não só o combate à corrupção permite-nos libertar muitos recursos para resolver os outros problemas do país, como as medidas que nós precisamos tomar para combater a corrupção são as que nos permitem logo, de raiz, termos políticas públicas mais bem discutidas, mais bem estudadas, mais bem participadas e, portanto, também mais úteis para o país. Portanto, eu acho que este, de facto, é o problema-chave que abre a porta para resolver todos os outros. E pegando um bocadinho nessa dicotomia de termos o populismo a tentar resolver e depois não acabando por produzir uma mão cheia de nada, nós falhamos naquilo que é no processo. Portanto, nós confiamos nas instituições, confiamos nos políticos, mas o processo nunca reflete o bom rigor. Eu digo isto porque o que eu especificamente mais noto, e nós aqui em particular, mais especificamente quando olhamos para autarquias e para tudo o que são gastos de autarquia, a própria lei não parece estar feita para existir rigor. Portanto, a própria lei parece que é quase que propositadamente feita para existir uma subjetividade suficiente para, portanto, até casos claramente imorais são perfeitamente legais. Portanto, nós olhamos processualmente e formalmente, nós olhamos para as coisas e elas estão todas ok, mas de repente aquilo, pronto, é uma vergonha, não olhamos e não pode ser aceito democraticamente. Portanto, democraticamente aquilo não é aceito, mas formalmente e legalmente, portanto, aquele processo está perfeitamente aceito. Nós sofremos também muito à mão se calhar, de má legislação ou de legislação desleixada, propositadamente ou não, mas que nos está a tirar areia para os olhos, de certo modo. Eu acho que nós temos um problema de cultura jurídica. Bem, mas isso era uma conversa para uma outra sessão. Ou seja, eu acho que nós em Portugal temos uma fraca cultura jurídica, e já vou explicar o que é que quer dizer com isto, mas sobretudo uma fraca cultura institucional. E, portanto, nós pensamos pouco em governança. Aliás, nem sequer o próprio termo governança é um estrangeirismo, porque podemos falar, enfim, em bom governo, mas não é exatamente a mesma coisa. Nós pensamos muito pouco em como é que as instituições funcionam na prática, como é que elas se relacionam umas com as outras, como é que elas se escrutinam umas às outras. E, portanto, quando não pensamos muito em governança, depois tentamos meter tudo na lei.
E esse é o problema de falta de cultura jurídica, que é uma cultura de regulação e de legislação que não pensa na tal governança e, portanto, tentamos encavalitar tudo na lei. Isto significa que, em primeiro lugar, estamos constantemente a rever as leis, porque há sempre uma coisa nova que surge, nós não temos um mecanismo para lidar com essa coisa nova, um conflito de interesses que surge no imediato e que ainda ninguém se tinha lembrado. Isto acontece muito na revisão que tem vindo a fazer revisões sucessivas das leis de incompatibilidades ou de conflitos de interesses dos políticos. Há uma situação qualquer que configura um flagrante conflito de interesses. Bom, isso não estava diretamente uma acumulação de funções, por exemplo, de um deputado, não está explicitamente proibida na lei, então, no máximo, consegue-se vontade política para reabrir a lei e colocar essa situação. Depois surge outra situação de que ninguém se tinha lembrado e aqui é que entra a nossa falta de cultura jurídica, que é tentar ir pondo tudo em lei ou regulação, e nós temos, até para uma coisa simples como uma associação, muita coisa no Código Civil, muito procedimental, muito burocratizante, que acrescenta muito pouco em termos de controle e eficácia no terreno. E isso é um problema de cultura. Muita cultura de regra, de norma, de pormos leis no papel e pouca de governança, de pensarmos como as coisas verdadeiramente devem ou não funcionar e como é que vários organismos devem escrutinar-se uns aos outros. E eu acho que isso é muito visível na atitude que os responsáveis políticos têm para situações de conflitos de interesses, que é mesmo, se não está proibido na lei, então pode-se fazer tudo e mais alguma coisa, mesmo que é aberrante aos olhos do senso comum, mas eu acho que isso se vê particularmente nas autarquias e também por razões históricas. Eu acho que quando o nosso poder local surge em 1976, estávamos num país ainda também maioritariamente analfabeto, muito desinfraestruturado, muita gente não tinha sequer saneamento básico e, portanto, havia uma urgência em fazer obra, em primeiro lugar, numa primeira fase, arruamentos, água, saneamento, este tipo de coisas. Numa segunda fase, equipamentos, escolas, hospitais, depois vieram os centros culturais, as piscinas, etc. E muitas dessas atribuições que estavam delegadas no poder local não tinham massa crítica a nível municipal, não tinham gente suficientemente preparada, não havia uma administração pública capaz de equipar as autarquias e, portanto, nós criámos um modelo de poder local em 76 muito assente na capacidade de alguns empreendedores da terra, alguma gente mexida, serem o presidente da Câmara e fazerem obra. E, portanto, o nosso modelo de poder autárquico, apesar de estarmos a eleger uma Câmara Municipal, que é um órgão coletivo e onde até há participação possível de várias forças políticas, na verdade, depois o poder está muito centralizado no Presidente da Câmara, portanto, na pessoa mais votada, no líder da lista mais votada, que põe e dispõe na atribuição de pelouros, que tem a capacidade de mandar na administração local e, portanto, nós temos poderes muito centralizados e isso dá sempre asa a muitas arbitrariedades e depois não definimos muito bem para que é que servem as assembleias municipais, que são um organismo de escrutínio, mas são, enfim, eleitos à parte e, portanto, até há questões qual é a legitimidade do escrutínio no órgão que é eleito de outra forma e depois é uma assembleia representativa, mas tem por inerência os presidentes das juntas de freguesia e em muitos concelhos os presidentes da junta de freguesia desequilibram a maioria que tinha sido eleita. Temos uma maioria, há situações em que a Assembleia Municipal tem uma maioria da oposição, mas é uma maioria frágil e basta 3 ou 4 dos presidentes da junta serem da mesma cor do Executivo Municipal e a Assembleia, que pelo voto cívico, pelo voto dos cidadãos, dos eleitores, tinha uma maioria da oposição, deixa de ter uma maioria da oposição e, portanto, nós temos no poder local muitas confusões. Aliás, uma das coisas que me preocupa é estarmos agora a iniciar um trabalho de delegação de poderes para as autarquias, com poderes que as autarquias não estão capacitadas para receber e para gerir. Aliás, tivemos aqui há pouco tempo aquele caso trágico da estrada que ruiu em Borba, e é exatamente o caso de uma antiga estrada nacional que foi entregue a uma Câmara Municipal que não tem nem engenheiros, nem técnicos, nem orçamento para fazer a manutenção e a vistoria, e às tantas a estrada não era nacional, na prática também não era municipal, não era de ninguém e ruiu. E eu tenho muito medo que com as competências que vão ser passadas para as autarquias aconteça muito da mesma coisa.
E isto implicava não só aquela negociação de mercearia que nós temos assistido entre as câmaras e o governo de receberem as competências, mas depois também quererem o dito envelope financeiro. Nós precisávamos de repensar a estrutura do poder local, se faz sentido estarmos a eleger uma Câmara Municipal ou se não devíamos eleger antes, de facto, uma Assembleia Representativa e dessa Assembleia sair o Executivo, porque senão continuamos a ter este modelo de 1976, que é feito para dar o poder a um presidente e a alguns vereadores mais empreendedores, que continuam a ter poder desmesurado, poder até da gestão da própria informação que chega aos cidadãos, e eu acho que esse modelo está completamente ultrapassado. É um modelo com imensas iniquidades e que vai funcionar mal se nós, em cima deste modelo a precisar urgentemente de reforma, estivermos a pôr mais competências às câmaras municipais. Eu agora vou passar aqui a bola aqui ao Miguel, que ele também tem aqui umas perguntas. Miguel? Tenho uma pergunta, eu tenho várias, mas eu começo por esta, que é o seguinte. Uma das grandes dificuldades que nós temos estado a ter, não é o acesso à informação. Há uma resistência brutal de todas as instituições que temos contactado, quer a nível do poder central, quer a nível do poder local, quer nem uma coisa nem outra, alguns institutos, etc., para partilharem informação. E mesmo utilizando a lei de acesso a dados administrativos, há uma resistência brutal. Ou seja, o escrutínio é extraordinariamente difícil, na nossa opinião, como cidadãos, de podermos aceder a dados sobre gestão, a dados sobre as coisas que as instituições do Estado fazem. Não sabemos. O que sabemos é aquilo que é dado, muitas vezes, num comunicado de imprensa relativamente não diria martelado, mas trabalhado. E a minha pergunta é, o que é que temos que fazer para alterar esta mentalidade ou esta aversão ao escrutínio? Pois essa é uma questão problemática, é uma daquelas questões de raiz que coloca logo desde o início o cidadão contra o Estado e é um brutal desincentivo à participação pública. Aliás, um incentivo enorme ao alinhamento dos cidadãos. A Transparência e Integridade também teve uma guerra de quase 2 anos entre cartas, e-mails, sobretudo cartas registradas, porque tinha que ser assim, com o Ministério da Administração Interna, para termos acesso à informação estatística elementar sobre o programa de vistos gold. E aqui há uma cultura de poder que gosta de centralizar a informação, porque a informação é poder. Na nossa cultura de poder, ninguém gosta de partilhar informação, porque obviamente quanto mais informação há, mais perguntas nós queremos fazer, e se o poder não gosta de responder a perguntas, a primeira coisa que tenta fazer, a nível local, a nível nacional, em todo lado, é gerir os fluxos de informação. Aliás, um exemplo claro, que nem sequer tem a ver exatamente com a sonegação de dados, que é gerir a própria discussão pública. Nós assistimos há uma semana e pouco, quase 2 semanas, à publicação, nem foi à publicação, ao lançamento da proposta do Governo para uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e o que nós tivemos foi uma conferência de imprensa da Ministra da Justiça numa quinta-feira, a explicar aos jornalistas as linhas mestras da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, sem que o documento estivesse publicado. O documento só foi publicado, isto foi numa quinta-feira, o documento só foi publicado na segunda-feira seguinte, o que significa que desde quinta-feira até segunda-feira, toda a gente que quisesse falar sobre o assunto, e os jornalistas, as perguntas que quiseram fazer, os comentadores que trouxeram ou quem convidaram para discutir sobre o assunto, estávamos a falar apenas com base na conferência de imprensa do Governo. Ou seja, era uma maneira do Governo gerir não só a informação que disponibilizava, mas gerir a própria discussão pública. Quando a coisa é publicada na segunda-feira, já o ciclo mediático já mudou, já se estava a falar de outra coisa. E, portanto, o controle da informação vai a este nível. E, portanto, nós precisamos, como cidadãos, de insistir. E eu acho que, para além dessa insistência, ou seja, de nós próprios e desejavelmente, se possível, tentarmos disseminar nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, nos nossos colegas, a gerar procura para a informação, incentivar a que mais pessoas façam mais perguntas e exijam mais coisas, mas há, em termos legislativos, uma alteração simples que se podia fazer,
e que se devia fazer. A nossa lei de acesso à informação também é uma daquelas que na aparência é muito boa, porque diz que o cidadão concede um amplo direito de acesso aos documentos do Estado. As exceções são aquelas óbvias de questões de privacidade, portanto, dados pessoais de saúde, por exemplo, questões de segredo de Estado, segredo militar, segredo de justiça, essas coisas elementares. De resto, diz que qualquer cidadão tem direito a consultar qualquer documento da administração pública, mas não temos criadas obrigações suficientes de transparência por defeito, transparência ativa, ou seja, há poucas coisas que a administração pública esteja à partida obrigada a disponibilizar online, sem que nós tenhamos que pedir. Eu acho que tudo o que é informação estatística já devia estar por defeito publicada para nos poupar andarmos a pedir esses dados. E depois há outra coisa que era uma alteração simples de fazer, mas que mudava muito a dinâmica, que é, hoje, com a lei em vigor, se pedirmos um dado a um órgão municipal, nacional, o que for, que não responde ou que nos nega o acesso, podemos fazer uma queixa a uma comissão que existe, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Essa comissão geralmente até dá pareceres favoráveis às pretensões dos cidadãos, só que o problema é que os pareceres dessa comissão não são vinculativos. E, portanto, a administração que está a negar-nos o acesso a dados pode continuar a negar-nos o acesso a dados e, por simplesmente, ignorar os pareceres desta comissão administrativa. E aí obriga o cidadão a ir ao tribunal. E qual tribunal? Os tribunais que funcionam pior em Portugal, que são os tribunais administrativos. O que significa que temos que pagar custas judiciais, arranjar um advogado, etc. Portanto, neste momento, em Portugal, o incumprimento da lei de acesso à informação corre por conta da vítima, porque é a vítima que tem que ir a tribunal e ter as despesas para exigir os dados. Nós, com o Ministério da Administração Interna, tivemos que ir a tribunal, levámos quase 2 anos de guerra por causa disto. E, portanto, bastava que a lei dissesse: os pareceres desta Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos são vinculativos e há penalizações, nomeadamente uma multa que conta todos os dias quando os documentos pedidos não estão a ser fornecidos, obrigava as entidades, se quiserem continuar a negar, serem eles a terem que ir ao tribunal, e já mudava a relação de forças entre o cidadão e a administração. Agora, para tudo isto é preciso haver vontade política, e de facto não tem havido vontade política, porque os partidos, sobretudo os maiores partidos que se revezam no poder, gostam de terem administrações fechadas e de poderem controlar estes fluxos de informação. Mesmo quando estão na oposição e criticam as opacidades, a falta de transparência, a falta de dados, a falta de prestação de contas, é uma situação que depois lhes convém muito quando estão no poder e, portanto, não geram verdadeiramente vontade real de mudança. Portanto, tem que ser os cidadãos organizados, e eu acho que tem sido dado um contributo útil pela existência de partidos novos na Assembleia da República a fazer esse trabalho de pressão. Eu só quero perguntar uma última coisa antes de passar ao João, que eu também quero fazer perguntas, mas isto é diferente noutros países? Ou seja, o cidadão que está em casa pensa, aquilo que estão a pedir, vou ser aqui um bocado o contraditório teórico, digamos assim. O cidadão que está em casa pensa, isso é um exagero, agora toda esta informação, todo este trabalho, a pressão pública já não tem pessoas suficientes para entregar o cartão de cidadão a horas, vão estar agora a perder todo este tempo. A questão é diferente noutros sítios, ou nós estamos a pedir uma coisa que não existe em lado nenhum? Não, é diferente noutros sítios, e é diferente noutros sítios até no sentido em que as coisas são mais bem geridas. Eu sei que há muitas organizações que dizem: nós não temos capacidade, não temos pessoal, não temos funcionários para estar a responder aos pedidos de acesso à informação, sobretudo aquelas que recebam mais pedidos de acesso à informação. Eu sou muito solidário e tenho muita simpatia por esse argumento, o que é mais uma razão para pormos a informação disponível desde logo. É para haver menos pedidos, menos chuvas de e-mails e de cartas, e os funcionários poderem estar ocupados com outras coisas. E isto é fundamental, não só para aproximar os cidadãos da administração pública, política, nacional ou local, mas para termos melhor qualidade das próprias políticas públicas. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma das coisas que eu gostava de fazer, se não estivesse a fazer isto, era dinamizar... fazer um plano de dinamização ou desenvolvimento de percursos turísticos na zona interior do país, nomeadamente naquelas zonas raianas, na Beira Alta, na Beira Baixa, onde há muitos castelos. Eu tenho uma tara por castelos, gosto muito de castelos, gostava de fazer aí
não necessariamente por uma vender visitas turísticas a castelos, mas perceber o potencial turístico que aquilo pode ter. Portanto, fazer um plano de negócios para a dinamização do turismo, de cultura, de monumentos no interior. Há um conjunto de coisas que eu preciso de saber para isso. Nomeadamente, se estiver a pensar em circuitos turísticos na Beira Alta, quer saber quantas pessoas entram pela fronteira de Quintanilha em Bragança ou Vilar Formoso na Guarda, quantos entram de carro, quantos entram de comboio, se ficam na região ou se apanham a primeira autoestrada para ir para o litoral, para ir para Lisboa, para ir para o Porto, ou para onde é que eles vão, se ficam ali, qual é a oferta turística, quantos turistas é que eu já tenho a irem para a Serra da Estrela ou para o Douro, que são as duas regiões ali ao lado turísticas já minimamente desenvolvidas. E, portanto, para fazer este tipo de coisas, e aqui nem estamos a falar de controle contra a corrupção, nem estamos a falar de dinamização da economia, é preciso haver dados, é preciso ter acesso a estas estatísticas de entradas, de saídas, de dormidas. Portanto, quanto mais desta informação estiver disponível, não só os cidadãos percebem como é que o Estado está a funcionar, encontram zonas de opacidade, perguntas, eventuais suspeitas de corrupção, também tem, obviamente, essa valência, mas mais do que isto, sentem-se com mais dados para poderem tomar decisões como cidadãos, como investidores, como decisores políticos, porque os nossos decisores políticos também não têm muitas vezes dados para eles próprios desenharem as políticas públicas, estabelecerem as coisas. E, portanto, isto é o que os países inteligentes fazem, que é uma boa gestão de meios, até de meios humanos, é terem mecanismos de gerir os fluxos de informação criada dentro da organização para ela ser, por defeito, pública, em bases de dados abertas, partilháveis, para até os investigadores académicos poderem exportar, importar os dados da administração, cruzá-los com outras coisas, exportar outro tipo de resultados. Isto é o que os países inteligentes fazem. E, sobretudo, voltando à questão das aplicações em matéria de combate a questões de corrupção, há um caso que ficou famoso há uns anos na Suécia, que eu acho que até está uns bons passos à frente até da nossa própria cultura, que foi o caso de Toblerone, que levou à admissão de uma ministra, porque essa ministra, num aeroporto, a vir ou ir numa viagem oficial, comprou um Toblerone, daí o nome do caso, com o cartão de crédito do governo. E depois houve aí um clamor público, porque se achou que aquela era uma compra pessoal e que não tinha cabimento de ter sido feita com o cartão de crédito do governo. Ela diz que tirou o cartão errado da carteira por engano, repôs o dinheiro do Toblerone, mas mesmo assim não se livrou do repúdio público e teve que se demitir. E isso foi conhecido porque, sendo um cartão de crédito do governo, na Suécia o próprio extrato do cartão de crédito é público por definição, por defeito, nem sequer é preciso andar a pedi-lo. E, portanto, há os países, nomeadamente os países nórdicos, que já há um ano e qualquer coisa, estava a participar num encontro com embaixadores nórdicos e uma das coisas que eles perguntaram sobre acesso à informação era sobre os e-mails dos responsáveis políticos, se o conteúdo dos e-mails era público ou não era. Em alguns países aqui em Portugal também seria impensável. Mas, de facto, há países que têm muitíssimo mais informação disponibilizada por defeito. E isso tem um enorme ganho em termos de eficiência da administração pública. Não há funcionários ocupados a responder a pedidos dos cidadãos. Tem um potencial muito melhor em termos de eficácia de escrutínio, mas, sobretudo, dá a toda a gente, cidadãos, investidores internos ou estrangeiros, muitíssimo mais informação para planear decisões de investimento, decisões de consumo, projetos de dinamização económica, projetos de intervenção social, etc. E, portanto, isto é um ganho social, económico e de transparência que está perfeitamente ao alcance, basta querer. O problema é que não se tem querido e que poderia perfeitamente mudar a relação de forças entre o cidadão e o Estado e ser um fator gigantesco de multiplicação de vantagens a todos os níveis. Obrigado. João, eu sei que querias fazer uma pergunta. Sim, para já, muito obrigado. Eu diria, começaria só com um pequeno comentário. Normalmente costuma-se dizer a transparência é sempre bom, mas é quando é para os outros. Uma das coisas que para nós liberais é bastante importante é todo este tema de o livre acesso à informação, portanto a transparência para a sociedade e também toda a estrutura de governance e ter instituições fortes que mantenham o equilíbrio entre cada uma delas. Mas neste ponto, um dos problemas que vemos
em termos nacionais e em termos locais, é também o problema das célebres nomeações. Tivemos, em termos nacionais, um exemplo muito recente com a nomeação para o Banco de Portugal. A nível autárquico, exemplos não faltam, infelizmente, de nomeações diretas para, por exemplo, empresas municipais. Qual é a sua opinião sobre toda esta cultura que existe de nomeações diretas, ou seja, o exercício do poder político sobre as pessoas que vão, no fundo, desempenhar uma função que se quer o mais transparente e o mais eficaz e eficiente possível? Eu diria que o traço cultural não é muito diferente daquele que gosta de centralizar a informação. Nós ainda temos uma noção demasiado elementar do que é o poder e do que é a democracia representativa. E a maior parte dos nossos responsáveis eleitos acham que eu fui eleito pelos cidadãos, legitimamente, de forma democrática, logo eu tenho o poder nas minhas mãos durante estes 4 anos e exerço como entender, e depois o escrutínio só pode voltar a ser feito na eleição seguinte, e é assim que a democracia funciona. Esta é uma visão tóxica, eu diria, não só insuficiente, mas tóxica, porque a democracia legitima-se ou deslegitima-se todos os dias. E, portanto, hoje, mais do que o contrato eleitoral, é preciso que haja uma noção de democracia que tem que ser muitíssimo mais participada. A questão das nomeações é essa, sendo que eventualmente até tem vindo a evoluir no mau sentido, ou seja, nós tínhamos essa noção de poder, de uma espécie de poder absoluto, que a única coisa que diferenciava da ditadura era ela ser delegável e depois confirmado ou não nas eleições seguintes, mas a noção de que o poder era mais ou menos absoluto e se incluía nomear quem nós quisermos para os cargos de administração, exatamente porque tem vindo a subir o repúdio a esse tipo de nomeações e esse tipo de fenómenos, criou-se uma coisa que é um pretexto ou um alibi de independência em muitos dos mecanismos de nomeação, que é ainda mais perverso, nomeadamente, por exemplo, com a criação a nível central da CRESAP, aquela Comissão de Recrutamento e Seleção dos Cargos da Administração Pública, que é criada com a promessa de recrutar com base no mérito e na capacidade, mas que, na verdade, continua a ser, em última análise, uma nomeação política, porque quem manda abrir os concursos é o responsável governativo. A comissão de seleção o que faz é selecionar 2 ou 3 nomes tipicamente, que leva ao despacho do responsável político e ao responsável político que faz a nomeação final. Isto traz algum ganho no sentido de tirar os chamados bois da equação? Na verdade, nem por isso, porque o que nós vemos são sempre pessoas com currículo político que acabam por chegar à tal shortlist das 3 pessoas. Nós já tivemos até casos em que, por algum zelo imprevisto, o boy que estava na calha não aparece na shortlist, e já houve casos em que o responsável governativo, por isso, simplesmente anulou o contrato e mandou abrir outro, e às vezes manda abrir outro nomeando o boy em regime de substituição, portanto interinamente, o que é ótimo para uma pessoa que não tem o currículo, é nomeado interinamente, passa a ter currículo para a função, porque já está a exercê-la, e depois o que vemos é esse processo de seleção supostamente independente, gera 3 nomes dos quais está lá o pretendido, é feita a nomeação política, e depois o trabalho que for feito por essa pessoa, se for mal feito, o responsável político lava daí as suas mãos e diz: foi um concurso transparente. E o concurso também não pode responder por si próprio, porque, em última análise, é uma nomeação política. Portanto, o que nós acabamos por ter é uma diluição das responsabilidades. Eu diria que caciquismo por caciquismo, mais vale que as pessoas sejam diretamente nomeadas e o responsável político assuma a responsabilidade, do que estes arremedos de independência. Quer dizer, no limite, nós podíamos ter 2 modelos. Um é o modelo, por exemplo, americano, da administração federal, em que o presidente nomeia, direto ou indiretamente, toda a gente. Todos os chefes de departamento, e tudo isso é alterado quando muda a administração. Há alguns cargos de maior responsabilidade que têm que ir a uma confirmação no Senado. Muitos outros são, por simplesmente, nomeação presidencial. O que significa que nos Estados Unidos, se um subsecretário do Interior fizer algo mais asneira, a responsabilidade última é do presidente. E isso fica definido. Ou então termos um modelo mais nórdico, ou com algumas adaptações, que é o modelo britânico, em que um responsável político, nomeadamente um ministro, leva para o seu gabinete um
assessor político e um assessor de imprensa, e tudo o resto são funcionários de carreira. E, portanto, aí a administração pública tem um estatuto de independência que lhe permite até ser uma espécie de contrapoder contra abusos dos responsáveis políticos. Depois tem desvantagens, é aquela velha dinâmica da série do Yes Minister e Yes Prime Minister, em que temos muitas vezes a administração pública a tentar entravar a vontade política legitimada pelo voto. Agora, nós precisamos de uma coisa ou outra, e o que nós temos em muitas funções públicas é ainda excesso de nomeações. Temos uma administração pública muito obediente e, portanto, não é um verdadeiro contrapoder. Temos uma administração pública muito partidarizada exatamente por causa destas dinâmicas, e agora começamos a ter estes mecanismos que não são de clarificação de responsabilidades, são de diluição de responsabilidades, que complicam ainda mais as coisas. E, portanto, nós precisávamos de eliminar muitos dos cargos de nomeação política, deixarmos essas pessoas fazerem uma carreira dentro da administração pública e clarificarmos quais são, de facto, as responsabilidades que são políticas, quais são o tipo de decisões que são políticas, para não termos este tipo de dinâmicas que são tóxicas e que depois são usadas para alimentar até máquinas partidárias. Nós vemos isso muitas vezes, por exemplo, nas lideranças regionais da Segurança Social. Temos sempre não só nomeações políticas, mas vemos que os responsáveis da Segurança Social locais e regionais são sempre as mesmas pessoas que têm responsabilidades de gestão da máquina nos principais partidos. E depois também é por isso que vemos às vezes beneficiários do rendimento social de inserção, que são a partir das pessoas mais despolitizadas que existem, as pessoas que menos votam, que menos participam politicamente, inscritas milagrosamente como militantes dos principais partidos e a aparecerem a votar nas eleições internas porque alguém da IPSS local ou do partido, que são a mesma pessoa, lhes arranja uma boleia para irem votar nas eleições e, portanto, os fenómenos de caciquismo nascem todos daqui. Portanto, nós precisávamos de uma separação rigorosa, eu diria até relativamente radical, entre o que são cargos de administração de gestão da coisa pública, de implementação das políticas, e o que é que são cargos de decisão política, de planeamento das políticas públicas e de decisão política, e separar rigorosamente as duas coisas, porque senão temos de facto uma administração pública completamente enxameada e portanto incapaz de ser independente e a servir muitas vezes para não só não confrontar políticos com abusos de poder, mas para acobertar esses abusos e encobrir esses abusos de poder dos responsáveis políticos. Outra coisa que as suas palavras me levam a pensar é, então e o quarto poder? E os mídia? Não deveria aqui haver um escrutínio de alta qualidade, intenso, dos nossos mídia perante estes fenómenos de falta de transparência que existe na nossa sociedade? Devia, e apesar de tudo, mal ou bem, infelizmente, acho que nos últimos tempos mais mal que bem, é o único escrutínio que há. Os nossos responsáveis políticos estão todos eles obrigados, largas dezenas de milhares de responsáveis políticos, altos funcionários públicos eleitos nas câmaras, nas juntas de freguesia, no Parlamento, no Governo, etc., estão obrigados a apresentar declarações de interesse e de património, que vão para uma entidade. Agora iam para o Tribunal Constitucional, agora vão para um gabinete de um Tribunal Constitucional que ainda nem está montado, mas isso é outra conversa, de uma nova entidade da transparência que já foi legislada, mas que ainda não está propriamente a funcionar. E nós nunca vimos consequências desse tipo de fiscalização dessa entidade em apontar conflitos de interesses, irregularidades, etc. O único escrutínio que vai havendo é, de facto, da comunicação social, que geralmente quando mudam os governos e entra gente nova no governo e no Parlamento, com alguma curiosidade vão ver o que é que está nesses registros de interesse e nesses registros de património. Às vezes, enfim, numa abordagem um bocado até mais voyeurística, saber quem é que tem Mercedes ou BMWs ou casas com piscina, do que necessariamente ver quem é que pode ter ligações perigosas, mas o escrutínio da comunicação social e da sociedade civil são fundamentais, são insubstituíveis. Mas de facto eu diria que são aquilo que ainda, apesar de tudo, vem funcionando, porque institucionalmente estamos muito pobres, mas com dificuldades. Enfim, a comunicação social está num túnel ainda sem saída para encontrar não só um modelo de financiamento, mas um novo modelo de funcionamento que lhe permita, de facto, ter meios para fazer trabalho de investigação. Portanto, toda essa questão, acho que ninguém tem propriamente a solução.
e isto é fundamental. A sociedade civil também tem estado relativamente pouco organizada, pouco capacitada e também pouco exigente. Eu acho que nós continuamos a ter, infelizmente, apesar de as percepções de corrupção terem vindo a aumentar, as pessoas estão mais conscientes do fenómeno, mas eu acho que em muitos aspectos o próprio repúdio da corrupção é ainda relativamente superficial. E, portanto, eu diria, usar a expressão americana, é a mile wide and an inch deep, ou seja, é muito alargado, é muito disseminado o repúdio da corrupção, mas as pessoas não militam profundamente na questão, eu diria. Portanto, temos aqueles desabafos de redes sociais, mas depois o resultado mais imediato é as pessoas deixarem de participar, deixarem de fazer perguntas, deixarem de ir às assembleias municipais ou às reuniões públicas de Câmara, deixarem de votar e portanto, nós precisamos que este repúdio alargado da corrupção, dos favorecimentos, dos nepotismos, dos amiguismos, que já existe, se comece também a aprofundar, mas isso depende das pessoas, de facto, arregaçarem as mangas e começarem a intervir, e eu acho que o poder local, até por razões logísticas óbvias, e porque é aquele que lida mais diretamente com as necessidades mais próximas das pessoas, ou devia ser um bom mecanismo para as pessoas começarem a ter uma intervenção cívica mais regular e mais aprofundada. Eu acho que algum trabalho interessante se começou a fazer com as dinâmicas dos orçamentos participativos, mas eu acho que os orçamentos participativos são um ponto de entrada para este tipo de participação cívica, não devem ser um fim em si mesmo. E, portanto, eu espero que seja uma forma de pôr as pessoas a lidar mais com a administração municipal e, a partir daí, lançá-las a exigir outras coisas, a fazer mais perguntas e a intervir mais. Muito obrigado. Aqui, agora, se calhar, vamos seguir. Vasco, eu não sei se tens aí alguma pergunta que... Gostava de te perguntar, relativamente às CCDRs, se o diploma se vê no último diploma aprovado, como é que o vê, não é? Em primeiro, esta questão das eleições indiretas nas CCDRs. Portanto, eu acho que isto eu devo dizer que eu sou, não sei se sou regionalista ou municipalista, sobre isso sou um bocado agnóstico. Sou seguramente pela descentralização. Eu acho que quanto mais Estado nós pusermos mais perto das pessoas, melhor para toda a gente. E o meu receio com esta descentralização que está a ser feita e que inclui esta reorganização das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, isto vai matar a regionalização, vai matar o municipalismo, vai matar qualquer hipótese de nós, de facto, descentralizarmos o poder em Portugal e vai matá-lo pelo menos por uma geração. O que o governo fez, aliás, o PS e o PSD cozinharam, é uma coisa aberrante, em que nós temos nas CCDRs que não mudam propriamente o estatuto jurídico, ou seja, continuam a ser gabinetes do Estado Central, portanto, organismos da administração descentralizada do Estado, mas em vez de serem nomeados pelo Estado Central, como eram até aqui, passam a ser, não são eleitos. Agora diz os presidentes das CCDRs vão passar a ser eleitos, a primeira eleição vai ser agora em outubro, isto não é propriamente uma eleição, é uma cooptação. PS e PSD dividiram o saco das CCDRs, o PSD suponho porque está a ver como longínquo a hipótese de voltar ao poder nos próximos tempos, e o PS porque quer manter um regime estável no qual ele seja o partido quase insubstituível, fizeram este cozinhado para apaziguar o principal partido da oposição, para dividir o saco, e portanto o que nós temos, para quem não conhece o modelo, vai ser presidentes das CCDRs eleitos pelos autarcas locais, portanto maioritariamente PSD e PS, ou melhor dizendo PS e PSD, porque o PS é o partido maioritário nas autarquias, a cozinhar uma nomeação de um responsável pela CCDR, que mesmo assim pode ser destituído pelo governo a qualquer altura, porque continua a ser um funcionário do Estado Central. E, portanto, isto é tudo menos democrático, é tudo menos escrutinável,
vai criar, porque nós estamos a chegar, não sei se repararam, mas estamos próximos de chegar a um novo ciclo de limitação de mandatos. Agora, quando nas autarquias temos limites de mandatos de 3 mandatos consecutivos, portanto, quando nós criámos as comunidades intermunicipais que deveriam coordenar algumas políticas setoriais a nível supramunicipal, porque na verdade há muitos municípios que não têm, pura e simplesmente, meios, massa crítica para serem gestores eficazes de muitas das políticas públicas. Portanto, essa gestão, em muitos aspectos, foi ou devia ter sido canalizada para essas comunidades intermunicipais, também nomeadas ou eleitas pelos autarcas locais, e foram uma primeira prateleira para alojar autarcas dinossauros que já não podiam recandidatar-se. Alguns foram para estas comunidades intermunicipais. Eu acho que vai acontecer um fenómeno relativamente semelhante com as comissões de coordenação, e, portanto, o cidadão vai olhar para aquilo como mais uma golpada dos partidos políticos, uma golpada que nos vai fazer a todos recear pela ideia de termos governos regionais. Nós já temos, na experiência dos Açores e da Madeira, alguns problemas de até atrofia democrática, eu ia dizer sobretudo no caso da Madeira, mas enfim, eu acho que nesta fase já estão mais ou menos os dois equiparados, a Madeira com um exclusivo de governos do PSD, agora atualmente com o CDS também pela primeira vez em coligação, os Açores com uma primeira fase PSD e agora há 20 e qualquer coisa anos no PS, e com uma capacidade que sobretudo a Madeira foi tendo de fazer chantagem sobre o Estado Central para canalizar dinheiro. E se os portugueses associarem a regionalização a isto, ou seja, a ideia de multiplicarmos isto por mais 5, ninguém vai gostar da ideia de regionalização. Se a regionalização for isto, eu próprio também não gosto da ideia. E, portanto, exatamente no momento em que nós devíamos estar a dizer e a discutir como é que nós democratizamos os poderes regionais, como é que nós democratizamos, em primeiro lugar, eu ia dizer como é que nós democratizamos as comunidades intermunicipais e depois as CCDRs, mas, na verdade, como é que nós democratizamos as câmaras municipais, para começar, mudar o sistema eleitoral autárquico, acabar com a eleição da Câmara Municipal, elegermos uma Assembleia e permitir que essa Assembleia forme um Executivo. E, portanto, sem discutirmos esta democratização destes órgãos de poder, democratização e responsabilização, prestação de contas, o que nós estamos a criar é novas plataformas para caciquismo, que já vamos ver provavelmente a fazerem algum estrago com o dinheiro europeu que aí vem. E, portanto, o meu receio é que quando nós começarmos a ver os resultados disto, quer naquelas competências que vão ser passadas para as autarquias, e que eu acho que vão correr muito mal, porque não há, de facto, preparação nem capacidade para isso, quer no desempenho destas CCDRs, que vão ser um misto de delegação do governo e formador de consensos entre PS e PSD na distribuição de dinheiros e de investimentos a nível regional. Eu acho que vamos ficar todos muito vacinados contra novas experiências de descentralização e, portanto, vamos continuar com um Estado muito centralizado, muito macrocéfalo, onde, sobretudo, aqueles que estão mais distantes dos poderes de decisão vão continuar a ser prejudicados e, portanto, o interior, aquelas pessoas que já têm, aquelas regiões que já têm menos população, menos ativo eleitoral com capacidade de pressão, vão continuar a ser... a ficar distantes e a ser prejudicadas com níveis de desigualdade crescentes. Portanto, eu vejo isto com enorme apreensão, enorme receio mesmo. Pronto, isto não é caso para menos, diria eu, que tudo o que vem destes últimos governos nunca nada é bom. Este é só mais um caso. Temos aqui também o Paulo, que chegou entretanto. Paulo, tens alguma questão que gostasses de fazer? Tens alguma intervenção? Sim, só uma boa noite, antes de mais, e muito obrigado por estar aqui connosco. Assim, eu ouvi quase tudo. Acabamos por estar, em relação a esta questão, numa situação um bocado de impasse, né? Portanto, os políticos não querem mudar o status quo, os funcionários públicos estão habituados a uma cultura de secretismo e o público, de facto, não percebe como é que isto os afeta diretamente. E a questão é como é que nós, do ponto de vista político, conseguimos, por onde é que nós podemos começar a pegar neste assunto do ponto de vista político para sair deste impasse?
Pois essa é uma questão difícil, com a qual eu próprio me confronto enquanto ativista, que é a questão central da qualidade da democracia. Nós, de facto, temos aqui muitos problemas de cultura de poder, de cultura institucional, de funcionamento das instituições para resolver. Temos um bloqueio em que os responsáveis políticos não querem resolvê-las, porque eles próprios tiram partido e negociam nestas margens de opacidade, nestas oportunidades de favorecimento e de corrupção, e, portanto, é fundamental que sejam os cidadãos a exigir essas mudanças. E a exigi-las também na urna de voto, e eu, apesar de tudo, eu acho que o aparecimento de novos partidos na Assembleia da República veio complicar as contas da governabilidade e da estabilidade política, o que, pronto, pode ser um problema, mas tem uma vantagem muitíssimo maior de ter trazido vozes novas para a Assembleia da República, e partidos que, por serem novos, por serem ainda pequenos e estarem distantes do poder, são mais críticos em relação a estas disfunções e, portanto, vêm com uma agenda mais reformista, concordando-se ou não, tendo ou não matizes ideológicas nessa agenda. Isso é, obviamente, o que fizeram foi, para já, aumentar o pluralismo da representatividade, isso é muito bom. Agora, para além do voto, os cidadãos também têm que ter outros mecanismos de intervenção. E os outros mecanismos de intervenção, como já falámos, também estão relativamente subdesenvolvidos, mas isso não pode ser o tal desincentivo para as pessoas deixarem de participar, tem que ser um incentivo para quebrarem ainda estas amarras que ainda existem, a ancorar um poder pouco escrutinável. E, portanto, o desafio, quer dos ativistas, quer dos partidos políticos, nomeadamente dos partidos novos que têm que criar a sua própria base eleitoral praticamente do zero, é, para usar um termo feio, politizar os cidadãos. É trazer gente que deixou de participar, é trazer gente que até deixou de votar para a participação política. E, portanto, eu estou encorajado com o trabalho dos novos partidos, eu acho que os novos partidos podem ajudar a fazer esse papel, sobretudo na urna, mas isto também é uma resposta às muitas pessoas que de vez em quando dizem a mim e a outros ativistas de combate à corrupção que vocês deviam fazer um partido, etc., e candidatarem-se como um partido anticorrupção. Nós temos neste momento em Portugal registrados, salvo erro, 23 ou 25 partidos políticos. Portanto, déficit de oferta partidária seguramente não temos. O que nós ainda temos é esta noção de poder democrático como uma mera delegação de poder dos eleitores para os eleitos, e nós temos vindo a desprezar, ou não, pelo menos não desenvolver os outros mecanismos de participação cívica. E agora, se me permitem, não quero ser aborrecido, mas acho que há aqui uma raiz histórica também nisto. Diz-se muito que Portugal é um país de brandos costumes, mas na verdade Portugal teve, desde o início do século XIX, com as invasões francesas, praticamente 100 e qualquer coisa anos de enorme turbulência política, de violência política, de guerras civis constantes, desde as invasões francesas, depois foi a guerra civil entre liberais e absolutistas, depois guerras intestinas entre os partidos na monarquia, muitos escândalos de corrupção também em todos esses regimes, uma Primeira República muitíssimo turbulenta, com uma participação muito traumática na Primeira Guerra Mundial. E portanto, quando chegamos ao golpe do Estado Novo, que depois degenera no salazarismo, tínhamos uma memória muito viva, muito crua, de muita violência política em Portugal. E o Salazar, uma das coisas que, para a nossa desgraça, soube fazer foi interpretar esse medo, esse resíduo de 100 e tal anos de medo de violência e aquietar os portugueses. E quando o próprio regime salazarista cai, também cai de podre. Nós não temos propriamente uma transição democrática, temos um regime que cai de podre também por causa de 13 anos de guerra e também por causa de muitos escândalos de corrupção, em que na altura praticamente metade da riqueza do país estava a ser canalizada para o esforço de guerra nas colónias, e os próprios soldados se queixavam que não tinham bens, mantimentos, equipamentos, porque muito disso também se esborava pela corrupção associada às compras de defesa. E, portanto, o regime cai, não há propriamente nada para o substituir, há um programa do MFA com umas 4 ou 5 páginas, não há propriamente um poder. Depois temos toda aquela convulsão pós-revolucionária, esquerda, direita, onde também chegámos à beira da guerra civil, e eu acho que essa convulsão revolucionária, sejamos de esquerda ou de direita, para o caso tanto faz, reacendeu essa memória histórica de violência política e voltou a assustar as pessoas. E, portanto, quando se faz aquele pacto MFA-partidos para, enfim,
temos eleito uma Assembleia Constituinte, vamos criar uma democracia multipartidária e os militares voltam aos quartéis. Foi esse o acordo, foi esse o negócio. Os militares deixam-se de revoluções, voltam aos quartéis e nós temos uma democracia, enfim, liberal tipo europeu. Houve uma cláusula que eu acho não escrita nesse pacto MFA-partidos, que foi: os militares voltam aos quartéis e os cidadãos voltam para casa. Esses cidadãos que de repente estavam a organizar nas comissões de moradores, em comissões de trabalhadores, onde também se fez muita asneira, mas havia ali um mecanismo espontâneo, porque por ser espontâneo também um bocado desordenado, de participação cívica, de discutir tudo. Isso também desapareceu e nós não soubemos reconfigurar essa desordem mais ou menos criativa ou mais ou menos perigosa de pós-revolução em mecanismos naturais, cotidianos de participação cívica. E, portanto, o acordo que se fez foi: os militares voltam para os quartéis, os cidadãos voltam para casa, vão votar nas eleições quando forem convocados, e isto há de resolver tudo. E não resolveu. E eu acho que nós temos que nos capacitar disso, e eu acho que estamos aqui num ponto de viragem. Para onde é que vai virar, não sei. Mas nós estamos a acumular 20 anos de estagnação económica, que são também 20 anos de estagnação social, e isto não é sustentável por mais tempo. Quando aderimos à União Europeia e começou a chover o dinheiro europeu, houve muito desvio, houve muito caciquismo, houve muito clientelismo, houve muitos casos de corrupção, vários que nós até conhecemos, mas apesar de tudo a economia ia crescendo e, portanto, uns roubavam alguma coisa, uns poucos roubavam muito, mas continuava a sobrar alguma coisa para irmos distribuindo pelo resto dos cidadãos e pelo resto da economia. Neste momento o que nós verificamos é que já não sobra muito, ou já não sobra nada. E, portanto, nestes últimos 20 anos, o que nós vimos foi o dinheiro que antes continuava a chegar para distribuir qualquer coisa já não chega, mas muitos dos mecanismos de captura do Estado, esses continuam ativos nas parcerias público-privadas, nas rendas energéticas, nos resgates bancários. E, portanto, não só não permite financiar as políticas sociais caras à esquerda, como não permite libertar capacidade criativa e empreendedora de novos investidores, pequenos ou grandes, porque o próprio sistema económico está tomado, é só para os incumbentes, é só para os bons lobistas, e isto não é sustentável. E porque já não sobra, no fim destes negócios de corrupção, já não sobra dinheiro para distribuir. E, portanto, estamos a chegar a um momento de viragem em que isto não é sustentável por mais tempo. E, portanto, a questão agora é para onde é que vai virar. Ou, de facto, nós conseguimos encontrar ainda na sociedade civil, através de organizações cívicas, através de uma comunicação social crítica, através de novos partidos, através da regeneração dos partidos existentes, massa crítica para virarmos isto, para efetivamente combatermos a corrupção, e a corrupção sistémica, não estou a falar da corrupção de funcionário público, que é o que aparece neste esboço do governo de estratégia contra a corrupção, ou conseguimos de facto massa crítica para regenerar a democracia e fazemos essa viragem positiva, ou então as pessoas chegam à conclusão de que a democracia não me está a defender e, portanto, eu já não vou defender a democracia, e então fazemos a viragem, que é infelizmente a viragem que se tem feito noutros países e inclusive noutras democracias consolidadas, de passarmos para aquilo que alguns têm chamado de democracia iliberal, que é uma contradição dos termos: se é liberal não é democracia, e as supostas democracias autoritárias, como é que estamos a ver, por exemplo, nos Estados Unidos, onde pela primeira vez desde 1776 se discute a possibilidade de um presidente perder uma reeleição e não aceitar o resultado dessa eleição. E, portanto, nós precisamos aqui de capacidade de mobilização cívica. Nós, eu diria, em primeiro lugar, os ativistas como eu, ou os militantes políticos como vocês, mas precisamos, em termos de ambiente social na sociedade portuguesa, de sangue frio. Os portugueses, todos os 10 milhões de nós, precisamos de sangue frio para percebermos se as opções que nos estão a ser apresentadas, de respostas supostamente rígidas, másculas, etc., são de facto uma solução ou são apenas um parasitismo de um problema para vender soluções que não existem e para que os protagonistas capturem as instituições fechadas, opacas, para seu benefício, que foi o que aconteceu na Hungria, por exemplo, em que, sob a capa de combate à corrupção, se criou um regime que tomou um Estado ineficaz e o tornou ainda mais fechado e ainda mais corrupto. Se nós temos esse sangue frio, eu quero acreditar que sim, mas este é o verdadeiro teste que se coloca à democracia, e não se coloca só aos partidos que estão no Parlamento, eu acho que se coloca nesse sentido a cada um de nós.
e se me é possível fazer um apelo às pessoas que nos estão a ouvir e que não sejam necessariamente da iniciativa liberal e que estão só aqui a acompanhar-nos por curiosidade ou que não sejam especialmente politizados, eu sugiro este critério para avaliarem o discurso político que vos é apresentado e as propostas dos responsáveis políticos. Eu acho que os políticos hoje em dia, aliás, desde sempre, só falam de duas coisas. Ou estão a falar de esperança ou estão a falar de medo. Eu acho que quem fala de medo não merece o nosso tempo. Verdadeiramente não merece o nosso tempo. Medo, já cada um de nós o tem. Medo da epidemia, medo do desemprego, medo da situação económica, medo do futuro. Esse já nós o transportamos. Não precisamos que alguém o represente. Nós chegamos para isso. As pessoas têm que nos falar de esperança. De como é que nós podemos, com sangue frio, resolver os nossos problemas sociais. E, portanto, os únicos políticos que vale a pena ouvir, se é que eles existem, eu acho que, apesar de tudo, quero crer que ainda existem alguns, são os que nos falarem de esperança. E, portanto, a obrigação dos responsáveis políticos, dos militantes partidários, dos líderes partidários também, e também de ativistas como nós, é falar de esperança. Porque para cada um destes problemas, do mau desempenho das instituições, das questões de acesso à informação, do combate à corrupção, do desenvolvimento económico, do progresso social, há respostas. Há políticas públicas que nós podemos desenhar, reformar as instituições e sair de todos estes buracos. Precisamos é de ter o sangue frio para separar o trigo do joio, fazer essas escolhas e depois, sobretudo como cidadãos, participar nessas escolhas e escrutinar permanentemente a maneira como elas estão a ser implementadas. Eu sei que já estamos um pouco em cima da hora, mas temos aqui duas perguntas, uma que vem via WhatsApp e outra que vem via Facebook. João, eu pedia-te que, enfim, se possível, respondesse às duas, atendendo a que estamos em cima da hora. A primeira vem do Frederico Nunes, e eu vou lê-la. Diz: como se falou, é impossível estar tudo na lei. E muitas vezes o problema é a falta de ética. Como se legisla para a ética? De duas maneiras. Nós temos que ter na lei os princípios básicos de ética, de integridade, de independência, etc. E depois a própria lei, em vez de tentar pôr tudo por escrito, tem que criar mecanismos, preferencialmente mecanismos independentes de verificação. Ou seja, um conflito de interesses, por exemplo, por definição só acontece no concreto. Portanto, não vale a pena tentarmos pôr todas as tipologias possíveis e imagináveis de conflitos de interesses na lei. O que precisamos é de uma lei que diz não podemos estar sujeitos a conflitos de interesses e depois um organismo que, no concreto, avalie os conflitos de interesses. Porque há situações que até podem ser muito semelhantes, mas terem soluções muito diferentes. Há situações de conflitos de interesses, por exemplo, de acumulações de funções, simplesmente tem que uma instituição, a tal instituição independente tem que dizer esta pessoa não pode estar nesta situação, ou abandona um cargo ou abandona o outro, e até depois pode e deve ter um conjunto grande de punições, desde as mais pequenas, como basicamente ficar registado um julgamento de censura, até eventualmente perder cargos e perder mandatos. Portanto, precisamos desta entidade externa para avaliar situações de conflito de interesse, para avaliar no concreto, para dar um parecer vinculativo sobre se determinada pessoa pode ou não acumular estas funções. Portanto, precisamos de um mecanismo para avaliar problemas éticos e de conflitos de interesse, não basta estar na lei. E depois precisamos, sinceramente, que haja alguma punição eleitoral. Quer dizer, nós não podemos dizer esta situação é horrível, e eu acho que, por exemplo, há um grande consenso social nesta questão, só para falar da polémica da semana, de um primeiro-ministro e um presidente de Câmara, e isto acontece com muitos presidentes de Câmara, e já aconteceu com outros primeiros-ministros, aparecer numa lista de honra de um candidato a um clube de futebol. Todos repudiamos isso, mas se nós repudiamos isto esta semana, e depois isso não tem uma tradução no nosso sentido de voto, porque na altura de irmos às urnas e dizemos, no fundo são todos iguais, de facto há aqui um mecanismo de controlo eleitoral cidadão que também não está a funcionar. Portanto, a lei precisa de ser mais inteligente e criar organismos especializados, independentes, para fazer a avaliação de conflitos de interesses, e os cidadãos também precisam de, desculpem a expressão, mas é para falar bem e depressa, se dar um bocado mais ao respeito, e sentem que um político insulta a nossa inteligência e a nossa vontade de termos gente de confiança e límpida, também temos que ter alguma capacidade de punir eleitoralmente essas pessoas. Muito obrigado. Última pergunta vem do Sérgio Loureiro. Eu vou lê-la, ela é um pouco longa, mas eu vou lê-la toda.
Que medidas no funcionamento dos partidos te parecem mais capazes de mudar a percepção de impunidade, chamemos assim, em relação aos políticos? Estou a pensar, por exemplo, na questão da formação das listas, dos círculos eleitorais e do tipo de voto, incluindo primárias ou voto nominal preferencial. É uma boa pergunta. Eu acho que se soubesse, até era capaz de me pôr na militância partidária. Mas há um problema enorme. Eu acho que o nosso problema de má qualidade da democracia começa, porque nós temos uma democracia muito centrada em partidos, portanto começa na má qualidade da democracia interna dos partidos, sobretudo dos principais partidos. E isso, há muitos vícios também depois de caciquismo, de usar os partidos como plataformas para emprego, e portanto nós precisávamos, e não temos tido, nem no PS nem no PSD, que são os principais, critérios de disciplina interna rigorosos. Nós tivemos esta semana noticiado um caso de uma deputada do PS, a Hortência Martins, envolvida já se perde a conta aos escândalos, que já nem são escândalo, porque são tão banais, de gestão caciquista de dinheiro público para benefício privado, etc. Agora, com um conjunto de processos judiciais que morreram na praia, e, portanto, a Justiça não se vai pronunciar, e como a Justiça não se pronuncia, o partido também não tem nada a dizer no plano ético, no plano dos princípios. Nós não temos mecanismos de disciplina interna dos partidos funcionais, e devíamos ter. Eu acho que aí é preciso que a massa dos partidos, apesar de tudo o PS e o PSD têm algumas dezenas ou centenas de milhares de militantes, e a maior parte deles não está ali a receber cargos nem a fazer carreira, e portanto esses deviam ser os mais críticos em relação aos outros que de facto se aproveitam do partido. Precisávamos dessa massa crítica dentro dos partidos. Precisamos também de melhorar os mecanismos práticos de democracia interna. Quase exatamente. A questão do voto preferencial em urna, eu acho que há alterações ao sistema eleitoral que são úteis nesse sentido, de vincular melhor os eleitores aos eleitos e de melhorar os mecanismos de responsabilização e até de tornar a representação política mais, passa a redundância, representativa, de facto, termos uma representatividade mais perfeita que o método de D'Hondt, sobretudo com o tamanho dos nossos círculos eleitorais, que a maior parte são pequenos demais, não garante. A questão das primárias é uma questão interessante, mas a verdade, o patamar que nós tivemos, a experiência que nós tivemos de primárias, que foi a do Partido Livre, quando de facto contou, revelou-se má, e revelou-se mais. Estou aqui obviamente a referir-me ao conflito que houve entre a deputada eleita Jacinto Catar Moreira e o próprio partido, imediatamente no momento em que ela, ou quase imediatamente no momento em que ela tomou posse. Há de haver aqui muitas dinâmicas internas da relação entre ela e o partido que, enfim, são entre eles e que não interessam propriamente para aqui, mas a verdade é que um partido tinha aqui um sistema de primárias abertas que supostamente serve exatamente para testar os seus candidatos, pô-los à prova e garantir que os candidatos que saem desse processo são os que mais capazes são de representar o partido e defender o partido, e pelo menos nesta experiência esse escrutínio aparentemente não foi feito pela primária, não foram as primárias que garantiram isso. E portanto eu acho que onde nós conhecemos sistemas de primárias são nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos nós só temos dois partidos, e dentro do Partido Democrata cabe quase tudo, do centro-esquerda até à extrema-esquerda, dentro do Partido Republicano cabe quase tudo, desde o centro-direita à extrema-direita, e se calhar aí nós conseguimos ter primárias mais concorridas e, portanto, com mais massa crítica. Não sei sinceramente se a resposta são primárias internas nos partidos. Acho que nós precisamos de partidos muitíssimo mais exigentes, mais escrutináveis, mais abertos aos cidadãos. Não sei exatamente qual é o melhor mecanismo para que os partidos façam isso, porque de facto é difícil montar um partido com não faço ideia sequer, porque não tenho essa experiência, mas imagino que é muito difícil montar estruturas locais, etc., e garantir a qualidade dessas estruturas locais. Há coisas que nós devíamos garantir, por exemplo, na lei de financiamento político, que era, já que temos um sistema muito generoso em termos de financiamento público aos partidos, e eu não sou necessariamente contra isso, temos que garantir, ou devíamos garantir na lei, que parte relevante desse dinheiro público seja investido na formação de quadros, e não estou a falar na criação de jotas para propaganda política, na formação efetiva de quadros políticos, acompanhada por entidades externas, para garantir que nós estamos de facto a formar boa gente para a política, e eventualmente, se isso for feito
reduzindo ou até proibindo muitos dos cartazes que enxameiam as nossas campanhas eleitorais. Isto se calhar pode ficar mal, pode não ser muito popular na iniciativa liberal, que se notabilizou por fazer cartazes muito chamativos, mas acho que investirmos alguns dos recursos, eu diria uma parte importante dos recursos que o Estado paga aos partidos, investi-los de facto na capacitação real dos partidos para pensar em políticas públicas, para terem think tanks verdadeiramente eficazes, era um papel muitíssimo importante até porque a partir daí nós renovamos quadros políticos, vai-se recrutar alguém à academia que participou em discussões e ajudou a pensar coisas e que encontra ali afinidades com um determinado partido e portanto dá o salto para dar um contributo. Há aí muitos mecanismos para trabalharmos. Pronto, só para realçar, a questão da disciplina interna é a que mais me choca, como os partidos são tão indiferentes a tanto problema de falta de ética no seu próprio seio. Isso também é uma coisa que não existe noutros países. E mais uma vez também aí alguma pressão externa, nomeadamente por punição eleitoral, seria muito bem-vinda. Já não temos mais perguntas, Miguel? Não temos mais perguntas. Já passámos da hora. Bom, isto foi uma ótima conversa. Acho que aprendemos todos imenso. Mas acho que isto podia dar muitas horas se nós começássemos. Nós acabámos, a hora vai já tarde e mesmo assim ainda ficou aqui, pelo menos, se entrássemos a fundo no panorama autárquico, acho que nunca mais daqui saía. Podemos fazer uma sessão específica para isso, também há aí muita história. Panorama autárquico, então nós acho que se calhar temos que fazer uma sessão muito específica para abrir a boca como é que as coisas são possíveis. Isso é uma excelente ideia. Mas aqui quero agradecer pela participação. Penso que aqui deste lado, acho que voltando àquela observação, há muito sangue frio e esperança. A esperança é essa, com fartura, porque não é a única maneira, pelo menos aqui num partido liberal que aparece quase 200 anos depois da Revolução Liberal. O que não falta aqui é esperança. Sangue frio também vamos tentando ter e ver se ele não aquece tanto também com estas situações todas que nos assolam no dia a dia. Muito obrigado por obrigado eu pelo convite. E espero podermos organizar algo no futuro, mais focado nas autarquias. Também à medida que agora temos aí a aproximar-se umas eleições autárquicas e começam agora a vir aí ao de cima também todo um conjunto de situações e histórias que certamente vão merecer a nossa atenção. Obrigado a todos. Muito obrigado ao João Paulo por ter participado mais uma vez e até à próxima. Obrigado, João. Muito obrigado. Até à próxima. Vou agora parar a ligação direta no Facebook. Ficamos só nós.